vindo, assistindo lá de onde ela, no interior. Quando as crianças eram pequenas, ela que era briga para dormir junto com a gente. Você estava dormindo na cama, de repente você via alguém pulando na cama para dormir no meio da gente. Aí, essa semana que estava frio, eu falei para eles, algum de vocês quer dormir comigo? Ah, pai, para com isso. Né? Eu falei, não dorme mais? Tá bom, então. Aí eu sou obrigado a dormir sozinho, sem a minha costela, nesses dias frios. Mas nós temos que agradecer a Deus por tudo que Deus nos dá, né? Imagina se Deus fosse ouvir as nossas reclamações, de fato, né? Reclamamos quando está muito calor, reclamamos quando está muito frio, reclamamos quando está chovendo. Então, na verdade, nós temos que agradecer a Deus pela sua generosidade em nos dar tudo isso, né? O frio, o calor, o vento, a chuva. Porque na natureza tudo isso tem um propósito, tem um porquê, né? Então, graças a Deus por tudo. Eu estava na loja de Osasco essa semana e comecei a conversar com uma cliente nossa e ela, pelo visto, gostava muito de conversar, que acho que conversamos quase por 2 horas ali. E ela disse que era cristã e ela começou a falar sobre a trajetória dela no meio cristão, até que começou a falar da sua família, dos filhos, do marido. E num dado momento, ela disse que tinha alguns problemas com o marido, porque o signo não batia dos dois. E, por incrível que pareça, existe dentro do meio da cristandade pessoas que ainda acreditam que os signos têm influência sobre a vida das pessoas. Não conseguiram ainda encontrar, ou não procuraram dentro da palavra de Deus, algo que nos oriente a respeito disso. Aí, pensando nisso, eu elaborei alguns slides, não dá para expor todos, né, mas para a gente ver o que a palavra de Deus fala a respeito disso. Talvez não seja somente a dúvida daquela irmã que estava conversando comigo. Pode ser a dúvida de alguém aqui hoje ou de alguém que nos assiste pela live. O que a palavra de Deus ela tem para nos falar a respeito da astrologia. E eu gostaria que minha irmã me ajudasse na exposição dos slides. Eu não vou enxergar lá, mesmo com óculos, hein? Eu vou ter que virar de costas para vocês de vez em quando. Então, o tema desse slide é astrologia. O que podemos aprender a respeito da astrologia na palavra de Deus? Talvez você vai encontrar aí alguns erros de digitação, mas desconsidere, né? Na hora ali de fazer, a gente acaba sempre errando algumas palavras, né? Não sou muito bom para digitar, prefiro e gosto mais de escrever, mas vamos dar continuidade, né? Então, tem uma imagem aí, né? Falando dos signos do zodíaco. Pode voltar, por favor. Essa imagem, com os desenhos, né, as imagens e aqueles caracteres que representam o signo. Você já deve ter visto isso alguma vez na sua vida, né? Não sei o nome de todos, mas sei um aqui que é Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e assim vai. São 12 signos. Pode mudar para o próximo? Aí outra imagem para você ver, né, mais nítida. Pode pular. Existia uma época em que revistas elas se dedicavam somente a isso. E acreditem que tinha uma grande tiragem. As pessoas compravam e havia não só um tipo de revista, eu não sei se hoje,
se existe ainda de forma digital. Mas a revista física, você encontrava com muita facilidade dentro das bancas de jornais. E tinha uma grande procura por essas revistas. Quando não as revistas, você poderia comprar também o jornal. Eu mesmo fazia isso. Em algumas vezes, eu orientei a minha vida pelo que predizia ali o meu signo, e comprava o jornal e vinha colunas exclusivas só para falar sobre o signo. Então, está em uma das revistas, a revista pode passar. Eu trouxe outras para você ver, né? Pode passar. Outro tipo de revista também que você poderia encontrar nas bancas. Pode passar. Então, a gente vai falar sobre astrologia. O dicionário da língua portuguesa, ela define astrologia como um estudo ou conhecimento da suposta influência dos astros no destino e no comportamento dos homens. E, na verdade, quando você lia o seu guia ali, do horóscopo, você lia na intenção de saber o que o dia reservava para você por influência dos astros. Isso é tão presente na vida das pessoas que pessoas elas chegam a não tomar decisões de compra de negócios, de fechamento de negócios, de abertura de empresa, sem antes ter uma orientação dos gurus ou daquelas pessoas que falam para ela se aquele negócio vai dar certo ou não, baseado no conhecimento que ele tem da astrologia. E eu vou dar alguns exemplos para você aqui, para você ver como que isso é nítido. Embora parece que acabou, mas ainda isso é muito pertinente no nosso meio ainda. É muito pertinente. Próximo. Tem uma outra definição do Dicionário Ilustrado da Bíblia. Ele diz assim, que a astrologia é a doutrina que estuda o Sol, a Lua, os planetas e as estrelas, e as constelações, por acreditar na influência dos astros na vida das pessoas e no curso dos acontecimentos. A astrologia tenta prever o futuro através de análise dos movimentos dos astros. Quando a gente fala de astros, ali a gente está falando dos planetas, das estrelas, né? Pode passar para o próximo. Estou com o celular aqui para me policiar com o tempo. Outra definição, o dicionário Ridel de mitologia, um dicionário de mitologia. Ele diz que a astrologia ela se deriva da observação dos astros, a arte de prever o futuro e determinar o temperamento do indivíduo graças à posição dos astros no céu no instante preciso do nascimento. Então, no momento que a pessoa nasce, dependendo da posição dos astros, aquilo pode ter uma influência na vida toda da pessoa. Isso é o que a astrologia ela diz. Pode passar, por favor. Outra definição, a palavra astrologia advém de vocábulos gregos, né? Aster, que é estrela, logia, que é estudo, de onde vem o nome do sinal que conhecemos na língua portuguesa, né? Também um sinal no formato de estrela, que é o asterisco. Não é asterístico, né? É asterisco, que tem o desenho, a figura de uma estrelinha. Pode passar para o próximo, por favor. Então, a astrologia, vou ver se eu consigo abrir aqui. Eu não preciso estar virando.
Então, a astrologia é uma prática muito antiga, que ela chega a rivalizar com outra prática antiga também, que é a prática do espiritismo. Talvez seus primeiros praticantes tenham sido os caldeus na Babilônia. O Império Medo-Persa caminhou para a Grécia, sob a influência dos esforços de Alexandre o Grande. Na Grécia desenvolveu como ciência. Alguns astrólogos afirmam que a mitologia greco-romana se baseava na astrologia. E a astrologia em Israel. Israel pode pular. Isso. Sob a influência da idolatria, porque sempre esteve ligado, na Palestina, na Síria, e por sua vez afetada pela Babilônia e a Pérsia, e mais tarde pela civilização greco-romana, como eu li, abrigou em várias ocasiões devotos convictos da astrologia. Embora o Antigo Testamento ele não via essa prática com bons olhos. A astrologia também na China, que são aqueles países que dão mais ênfase para esse tipo de culto, vou chamar de culto. Na China antiga, a astrologia estava em moda antes do ano 2154 a.C., quando os astrólogos Ri e Ho foram depostos pelo fracasso de não terem previsto um eclipse do Sol. Na Índia, nós tivemos, inclusive, a visita, não aqui, mas em outra igreja, a Igreja Batista Bethesda, de um missionário que ele tem um trabalho, ele desenvolve um trabalho de missão na Índia. Aí ele nos trouxe como é a influência do politeísmo dentro daquele país e também da astrologia. Na Índia, a astrologia teve sempre... Vou ler aqui, não tem jeito. Na Índia, a astrologia teve sempre e ainda tem um predomínio tremendo sobre todas as fases da vida. O astrólogo é talvez o funcionário mais importante na vida social e religiosa do povo. Você percebe que tem influência não só na vida social do indivíduo lá, mas também na vida religiosa também. Um casamento, ele não é realizado antes de ver se o signo dos noivos, eles se combinam. Talvez, vou falar aqui a minha própria língua, o de Aquário e o de Câncer não combinam, então aquele casamento ele tem uma forte tendência a não se realizar, justamente porque acreditam que a influência do signo na vida deles não é positiva. De tal maneira que isso rege a vida da população. A astrologia é a mão direita do hinduísmo, tendo autoridade suprema na direção de quase todos os negócios. Pode pular, nós vamos ver a popularidade atual. Hoje, de maneira crescente, os astrólogos são consultados. Hoje parou um pouquinho mais, Mas quando você passava pela rua, você sempre via colado nos postes ou alguns cartazes de pessoas oferecendo ajuda para algum sentido da sua vida, mas fazendo uso também da astrologia. Sua consulta é feita através de revistas ainda existentes nas bancas de jornais, sites e livros. Existem livros especializados nessa cultura, Afirma-se que nenhum homem ou mulher de negócio se atreveria a abrir qualquer empresa sem que primeiro consulte os gurus ou as estrelas e planetas. A gente tende a achar que essa questão de buscar a orientação dos astros para abertura de negócios, para decisões na vida, é uma questão apenas da sociedade mais baixa. Mas a alta sociedade,
ela também é levada por isso. Ela não toma decisões na abertura de empresas, na abertura de firmas, de negócios, de compra de negócios, sem antes consultar o seu guru, aquela pessoa que tem um contato direto com os astros, aquele cientista que sabe interpretar os astros e passar para ele se ele deve fechar o negócio ou não naquele momento. Isso, quando nós assumimos o nosso restaurante, o Pino Fogão, nós resolvemos quebrar algumas paredes ali, e porque já era de outras pessoas que fundaram ali, e quando nós quebramos a parede, eu estava quebrando, eu falei, não, tem uma coisa estranha nessa parede, estava meio oca, aí eu terminei de quebrar, quando eu tirei dali um mapa astral que mostrava os pontos da empresa de influência, positividade, com negatividade, referência a meses, e eu peguei aquilo ali e acabei jogando fora. Mas a gente vê que na abertura foi feita uma consulta para que se estabelecesse aquela empresa ali. Então, a gente vê que isso não é apenas... Pode passar. Essa influência é tão grande que essa propaganda eu tirei de um restaurante de fast food, que ele vendia um hambúrguer, está o nome ali, né? Ele vendia um hambúrguer baseado no signo da pessoa. E as pessoas iam realmente comprar aquele lanche, aquele alimento, de acordo com o signo que ela acreditava que ela pertencia. Isso tem uma influência muito grande. Uma outra imagem, a próxima, é de desenho. Um desenho animado também com a mesma temática dos signos do zodíaco. O irmão ali assistiu, eu acho que ele já assistiu muito, né? Então, todos, né? Olha aí. Um outro, pode passar. Não vai dar para a gente comentar muito por conta do horário, né? Na China também, só que na China eles são 12 também, mas representado por outros animais. A gente vê ali o dragão, serpente, coelho, tigre, diferentemente daquilo que a gente viu dos outros, né? Pode passar, por favor. O termo zodíaco. O zodíaco é uma faixa imaginária, né? Nos céus, na qual se movem o Sol, os planetas e as suas aparentes rotações em torno da Terra. E ali a gente viu aqui os cavaleiros do zodíaco, que são os cavaleiros dessa faixa aí. Pode passar. Tem algumas afirmativas que astrológicas. É afirmado que os astros exercem influência sobre as pessoas, como, por exemplo, a altura, feição de sua fisionomia, nariz, boca, cor dos cabelos e etc. Os astros podem, segundo a astrologia, influenciar na característica física, não só na característica interna da pessoa, mas também na característica física. Né? Ele pode ser, dependendo de quando ele nasceu, sobre qual influência daquele astro ele nasceu, ele vai ser baixo, vai ser alto, vai ser nariz maior, nariz menor. E as pessoas acreditam nisso. Então, vamos para o próximo? Mais afirmativas. Partindo de todas as interações dos astros, os astrólogos afirmam possuir a capacidade de prever a maneira de desenvolvimento do caráter humano, quando é provável que ocorra determinados acontecimentos, quais as reações humanas que tendem a seguir. Isso, o que o slide está querendo dizer é que a influência do astro ele não só influencia na característica física do ser humano, mas também no seu caráter. Se ele vai ser uma pessoa de boa, uma pessoa má, isso tudo é sobre a influência dos astros. Um adendo aqui que eu vou fazer, nós não podemos confundir astrologia com astronomia. A astronomia é a ciência que estuda
os planetas, né? Que estuda as galáxias. E astrologia é isso que nós estamos vendo agora, né? Então, vamos para o próximo. São muitos slides, então eu tenho que comentar bem rápido, irmãos, para que a gente aproveite um pouco. Outra afirmativa. Afirmam que aqueles que estiverem mal casados confrontem seus horóscopos e verão os sinais da discórdia. Foi o que essa mulher, ela comentou comigo lá na loja, né? Que ela não dava bem com o marido por conta da influência dos signos, porque ela era de um determinado signo e o marido de outro, né? A gente pode passar. Não vou ficar comentando muito por causa do tempo, né? Outra afirmativa. Quase não há assunto sobre o qual os astrólogos não possam oferecer conselhos úteis. Viagens por terra, mar, perigo de afogamento são indicados pela posição dos planetas. E atribuído a isso, as pessoas nunca tomam decisões para viajar, para fazer qualquer coisa na sua vida, sem antes pedir orientação aos astros, né? Me faz lembrar de um ocorrido, não vai dar tempo, numa outra oportunidade eu conto para vocês, uma experiência que eu tive, mas pode passar. Outra afirmativa, certas pessoas devem ser evitadas pelo perigo de trazer infortúnio à vida, porque o Sol está na mesma longitude com os planetas maléficos. Pela posição dos astros é possível determinar e achar as datas de nascimento de pessoas cuja amizade convém cultivar e com as quais se pode associar um benefício mútuo. Então, de acordo com a astrologia, ela pode orientar a pessoa com quem ela pode estabelecer uma amizade e as pessoas com quem ela deve se afastar, baseado na astrologia. Para você que já tem um conhecimento sólido na palavra de Deus, você pode, inclusive, achar que isso é desnecessário até para falar. Mas existem muitos cristãos, não foi só esta mulher que esteve conversando comigo na loja, mas outras pessoas também, ditas cristãs, que eu já conversei, que acreditam realmente que o signo, que os astros podem influenciar em decisões que ela toma, inclusive no futuro dela. No futuro. Então, vamos para o próximo. Astrólogos alegam possuir a capacidade de prever. Isso aí nós já vimos. É o próximo. Então, vamos ver o que a Escritura ela diz a respeito da astrologia. A nossa regra de fé e prática deve ser sempre as Escrituras, né? As referências específicas à astrologia na Bíblia são relativamente poucas, porque o assunto se encontra sob o título geral de adivinhação. Assim, você não vai encontrar nas Escrituras lá a palavra astrologia, mas você vai encontrar muitas vezes essa referência à adivinhação. Porque o que realmente a astrologia faz é adivinhar. E é interessante que se você acompanhou aquelas colunas de horóscopo, ela procura ao máximo não ser direto na afirmação que ela faz. É subjetivo. Para quê? Para que você não descredibilize a astrologia. Se de repente não der certo, você não tem como descredibilizar, porque ela não afirmou, ela apenas sugeriu, foi uma afirmação subjetiva, não foi uma afirmação direta. Ela não vai falar assim para você, olha, Pedro, se você sair às 9 horas você vai ser atropelado na avenida. Ela vai ser mais subjetiva. É um tempo para você vigiar, é um tempo para você tomar cuidado, porque os astros favorecem algum tipo de acidente na vida das pessoas. Ela vai ser mais ou menos assim. Então, para não descredibilizá-la. Então, mas é um tipo de adivinhação, o que é terminantemente proibido como sendo uma forma de idolatria nas Escrituras. Nós vamos ver no próximo slide.
Esse é um texto de Atos capítulo 7, verso 41 a 45, que Estevão cita, quando ele começa a falar ali desde Abraão, aí no capítulo 41 e 45, ele diz assim, no versículo 41 e 45, ele diz assim: naquela ocasião, fizeram um ídolo de forma de bezerro. Aí você já se situa aonde ele está falando. Trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração aos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel? Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Então a gente vê ali uma referência, né, à adoração aos astros. E mais na frente, outro slide. Amós capítulo 5, verso 21 e 26. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel? Não, vocês carregaram o seu rei Sicute e Quium, imagem dos deuses astrais que vocês fizeram para si mesmos. Está sempre relacionado à idolatria, né? Por isso eu os mandarei para o exílio, para além de Damasco, diz o Senhor, Deus dos exércitos. Esse é o seu nome. Pode passar, por favor. Astrologia ainda das Escrituras. Não são os astros. Não é os astros. Para nós, que somos cristãos, que temos a Bíblia por única regra de fé e prática. Mas sim, é Deus. Sim, Deus que é nosso governador e guia. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que possais suportar. E o verso 14, ele confirma: portanto, meus amados, fugi da idolatria. E a astrologia, ela sempre esteve ligada à idolatria. Não dá para a gente comentar muito aqui por conta do tempo, mas você pode ver na sua casa e pesquisar sobre o tema e ver que a astrologia sempre esteve ligado com a idolatria, com a adoração aos astros, aos seres celestes. O próximo. Quando os israelitas estavam quase entrando em Canaã, a terra prometida, Deus os advertiu a não usar de adivinhação. Esse texto nós encontramos aqui no capítulo 18 de Deuteronômio, a partir do verso 9, que diz assim: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou que se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que sejam médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. E o verso 14: as nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Então a ordem para que eles, quando entrassem na terra prometida, é que não praticassem as coisas, essas coisas que aquela terra praticava. E dentre elas estava ali a adivinhação. A gente não pode ser radical ao ponto de dizer assim, eu dizer para o Sérgio, adivinha meu nome.
Não posso adivinhar porque está escrito que não posso praticar adivinhação. Mas sempre aqui o texto é relacionado à idolatria. Né? E vamos ver o próximo, então? No livro dos Reis. Legal. O rei Josias iniciou uma reforma na qual foram destruídos todos os sacerdotes idólatras que tinham queimado incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e todos os exércitos do céu. Por fazer uma reforma, ele retirou tudo isso da comunidade, todas essas pessoas que praticavam esse tipo de ato. Pode ir para o próximo? A astrologia, o que ela faz? Ela revela a ansiedade do homem com o amanhã. O homem sempre teve curiosidade para saber o que vai acontecer com ele daqui 1 minuto, daqui 1 hora, daqui 1 ano, daqui 10 anos e no futuro. Né? A gente sempre teve essa curiosidade. Só que a orientação das Escrituras, dita por Jesus em Mateus capítulo 6, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, nem quanto o que haveis de vestir. Pode passar, por favor? Então, se um cristão ele precisa da astrologia para ajudá-lo a enfrentar o amanhã, isso significa que Deus é incapaz ou que ele não crê, né, que Deus pode ajudá-lo em relação ao futuro. Quando nós tiramos a nossa confiança, a nossa crença que Deus ele é capaz e suficiente para nos manter no futuro, nós desacreditamos em Deus, né? E não temos fé nele. E a fé, ela não precisa de muletas. Pode passar, por favor? Não tem mais? Então, foi um tempo rápido, mas suficiente para a gente ver que um cristão ele não precisa se orientar pela astrologia, pelos astros, a fim de tomar decisões para a sua vida. Jesus disse que quando nós tivermos que fazer alguma petição, nós podemos entrar em nosso quarto, fechar as portas, e Deus, que vê tudo em secreto, Ele vê e nos responde. Então não há necessidade de consultar astrólogos, signos ou qualquer outro meio para tomar decisões na nossa vida quando nós temos acesso direto a Deus, quando nós temos acesso direto ao Pai. Eu não sei se você fazia uso dessa prática, mas eu convido você a abandonar e tomar suas decisões a partir da palavra de Deus e de falar com o Senhor. Porque Deus não está tão longe de nós para que Ele não possa responder através da sua palavra. E você pode até pensar, falar assim, olha, parece que Deus, Ele se calou, parece que Deus, Ele não fala comigo, parece que Deus, Ele não quer me ouvir. Talvez não é isso, talvez é porque sua Bíblia anda fechada. E Deus fala através da sua palavra. Tudo que nós precisamos de conselho, tudo que nós precisamos para a tomada de decisões, nós encontramos a orientação do Senhor na palavra. Nós encontramos, é interessante que esses dias eu estava conversando há um tempo atrás com uma pessoa, eu falei assim, você encontra todas as orientações possíveis dentro da Bíblia. A Bíblia ela nos ensina até lição de economia, eu falei com ele, até lição de economia. Quando Jesus ele multiplicou os pães, eu falei para essa pessoa, quando Jesus multiplicou os pães, ele estava todo mundo satisfeito, podia todo mundo ir embora. As sobras que ficassem para ali, que jogassem fora. Mas ele orientou para que recolhessem todas as sobras e guardassem. Porque a fome viria novamente, é claro. Então, é uma lição que Jesus nos dá para que nós economizemos até na nossa casa com aquilo que pode ser reaproveitado, que pode ser utilizado novamente.
Mas, enfim, irmãos, eu espero que esses poucos slides, não podemos falar muito, nem trazer todos os slides, mas que seja importante para você. E se você que nos ouve, se você que está aqui tem essa prática de consultar os astros a fim de tomar decisões, oriento você a tomar essas decisões baseadas na palavra do Senhor, que deve ser a nossa única regra de fé e de prática. Que Deus abençoe a sua vida. Ore por nós, ore para a Dailva que está em viagem, né? Em nome de Jesus. Obrigado, Ed. Eu vou orar para Deus te dar um cobertor bem quentinho essa noite. No domingo, a gente falava a respeito do chamado ao ministério pastoral e pessoas que realmente têm um compromisso com a palavra de Deus. E nós demos alguns exemplos, né, do que tem acontecido hoje. E hoje o Ed, ele trouxe algo que tem acontecido dentro das igrejas. Eu não sei se vocês já perceberam, né, que as pessoas, para dizerem que Deus está manifestando, que o poder de Deus está naquele lugar, o cara começa a revelar o CPF das pessoas, né? Então tem tudo a ver com isso daqui. É cristão praticando esse negócio, dando glória a Deus, muitas vezes deixando de buscar aquilo que realmente importa, que é o fundamento na palavra de Deus. A Bíblia, como única regra de fé e prática, vai pegar atalho. Vamos lá, que lá o culto é poderoso. Lá o cara consegue falar o número do meu CPF. Se eu sei o número do meu CPF, para que eu preciso que a pessoa fale, né? Tem gente que acho que não bate bem do pino, não. E são levados aí pelo engano, pelo engodo, né? Então, é muito importante que a gente fale a respeito desses temas para que você aproxime mais do Senhor. Bíblia pura e simples, arrozinho com feijão. E busca a resposta no Senhor, porque ela vem com certeza absoluta se você confiar no Senhor, se você tiver realmente fé no Senhor, né? Então não vamos pegar atalho, não vamos procurar outras maneiras de sermos abençoados, porque ser abençoado pelo Senhor é muito simples, é obediência e devoção ao Senhor. Isso vai te oferecer bênçãos sem medidas. Amém? Então, se você quer saber a respeito disso, chega na sua casa, dá um Google lá, procura lá algo... eu esqueci o tema que você deve procurar, mas você procura lá, culto da revelação do CPF. Aí você vai ver o povo glorificando, exaltando, batendo palma. Adivinhou mais um, adivinhou mais um. Tudo a ver com o que o Ed falou aqui essa noite. Deus não se agrada disso e Deus não está nesse negócio. Amém? Nós chegamos ao final do nosso culto, mas eu tenho um aviso muito importante para solteiros ou namorados, que na verdade são solteiros, né? Namorados, noivos e casados. Sábado, nós temos o nosso encontro de casais celebrando o Dia dos Namorados. Amém? O Dia dos Namorados. Nós vamos ter uma programação bacana aqui na igreja. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, procure o mais rápido possível, porque eu creio que as vagas elas estão terminando. Talvez já tenha terminado, mas venha, participe, que eu tenho certeza absoluta que vai ser uma bênção. Amém? Então, no sábado, para namorados, noivos e casados, é a nossa celebração, culto dos Dias dos Namorados. Amém? No domingo pela manhã, a nossa escola bíblica dominical às 9h30, com o café da manhã, e às 18h30, culto de celebração ao Senhor. Então, não fique em casa, vença o frio, porque realmente vale a pena estar na presença do Senhor. Amém? Convido os amados que se
coloquem de pé, vamos orar. Na sexta-feira, às 20 horas, nós temos o encontro do CR. Então, venha participar. Você que vai ministrar, Cris? Então, nós vamos ter um testemunho impactante. Todos os testemunhos do CR são impactantes. Então, venha participar, porque realmente é uma bênção. Deus abençoe, Ed. Amém? Se o negócio estiver frio lá, você liga para nós, que nós mandamos os índios lá fazer uma fogueira para você. É só isso que dá para fazer, mas nada mais que isso. Amém? Oremos. Senhor, nós louvamos o Teu nome, o Senhor é bom. Muito obrigado por esse tempo que estivemos juntos aqui na Tua presença, pelo aprendizado, ó Pai, e crescemos um pouco mais na Tua graça e no Teu conhecimento. Leva-nos debaixo da Tua potente e poderosa mão, dê-nos uma noite de paz na Tua presença, e ao amanhecer as nossas forças sejam renovadas no Senhor. Oro em nome de Jesus. Amém.